certo, que aquilo é correto, que a gente está com razão, né? Que a gente realmente está indo no caminho correto. E algumas das convicções que eu tinha, sei lá, 25 anos atrás, me levaram por caminhos que não foram bons para mim. Me levaram a destinos que não eram de fato o que eu gostaria, mas foi a escolha que eu fiz por uma convicção que naquele momento eu tinha. E olha o que fala lá em Romanos 12, no verso 2, o apóstolo Paulo, com muita sabedoria, ele convida a igreja a pensar. E acho que isso é uma boa maneira da gente mudar um pouco a nossa perspectiva e mudar também até mesmo a nossa vida. É quando nós paramos para pensar. Vocês já notaram que normalmente a gente não pensa? Já notaram isso? Que a gente só reage? Já notaram que a gente geralmente não tira tempo para pensar a respeito de quem nós somos, do que nós fazemos, por que estamos fazendo e a maneira como nós estamos fazendo? Que a gente às vezes, ou na grande maioria do nosso tempo, a gente só se comporta por uma questão de padrão, de automatização da nossa vida. E Paulo, entendendo isso, o apóstolo Paulo, ele fala à igreja de Roma e ele diz assim: irmãos, não se conforme com este século. Irmãos, não se conforme com as coisas. Irmãos, pare e pensa. Porque não se conformar te exige o quê? Você parar e analisar que o que você está fazendo, talvez, não é tão bom assim, né? E ele diz, não se conforme, mas faça o quê então? Transforme-se, transformai-vos pela renovação da vossa mente. E a vida da gente muda quando a mente da gente muda. Tem uma máxima que diz, né, que você nunca vai conseguir resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Fazendo as mesmas coisas. Nós nunca vamos experimentar, e o texto falando de trás para frente agora, aquilo que de Deus é bom, aquilo que de Deus é agradável e aquilo que de Deus é perfeito, que é a vontade dele para nós, quando a gente continuar mantendo a nossa mesma maneira de pensar. E como é difícil mudar o que pensar, não é? É muito difícil, gente. Quantas pessoas já talvez chegaram para você alguma vez e disseram assim, ô fulano, tu nunca pensou em fazer isso aqui assim? Não. Tá, mas se fizer assim, assim, não. Assim tá certo. E a gente tem como certo porque aparentemente está funcionando, né? Tem uma máxima no futebol que diz assim, time que está ganhando não se... Mas hoje, do jeito que está o futebol, os caras com tecnologia, com drone, com maquininha pendurada nas costas, se tu não mexer no time, não fizer alguma coisa, tu vai ser superado. E não é assim na vida da gente hoje em dia? Se a gente não renova alguma coisa lá na nossa área de trabalho, será que a gente não fica ultrapassado? Se você, sei lá, dependendo da área que você trabalha, vamos lá, contabilidade. Tem alguém de contabilidade aqui? Não? Tem? Tem. Se vocês ficarem 6 meses sem trabalhar, vou tirar as férias de 6 meses, ô glória, né? Ô férias boas, né? E voltar depois de 6 meses, vai estar tudo igual? Vai embaçar, não vai? Por quê? Porque muda. Se ficar mais tempo ainda, quando vê, nem volta para o mercado de trabalho, né? Por quê? Porque muda. Tem mercados, tem coisas que mudam muito rápido. E se a gente não acompanha, se a gente não renova, se a gente não muda, não se aperfeiçoa, a gente é que vai ficando para trás. A gente vai ficando para trás. Então o apóstolo Paulo, entendendo esse contexto, entendendo muito sobre vida humana mesmo, ele diz isso com muita sabedoria, que se alguém quiser de fato
acompanhar, experimentar as coisas que Deus tem proposto para nós, independente do tempo de vida que nós estamos vivendo, Ele convida a gente a não se tornar conforme, não se acomodar com a situação, mas fazer perguntas. E muitas vezes eu falo aqui também na igreja, né, para o pessoal que trabalha com a gente aqui, falo nos treinamentos que eu dou, eu digo assim, uma coisa inteligente que a gente faz é fazer perguntas e não só dar respostas. E uma coisa errada que a gente muitas vezes faz, sabe o que é? Na nossa comunicação, é dar afirmações. Quando a gente está afirmando algo, e talvez para a pessoa que está ouvindo, muitas vezes aquela afirmação, para ela é contrária ao que ela acredita. Agora, quando você faz uma pergunta e ajuda a pessoa a pensar como Paulo fez, e faz uma pergunta para ela automaticamente vai buscar lá na sua maquininha do cérebro dela, ela vai buscar uma resposta. Ela vai fazer o quê? Ela vai ter que pensar. Ela vai ter que pensar. E como eu falei antes, a gente às vezes não gosta de pensar. O nosso cérebro não quer que a gente pense, porque dá trabalho, desgasta, incomoda. A máquina humana, o cérebro humano não quer pensar. Ele quer automatizar. Ele quer fazer sempre do mesmo jeito. Por quê? Porque desgasta menos. Quantos aqui, por exemplo, já pensaram consigo mesmo? Nossa, eu preciso começar a estudar. Alguém já pensou aí? Já? E começou a estudar? Às vezes é difícil começar, né? A gente sabe que é bom, a gente sabe que é certo, a gente até pensa, mas o agir é difícil. Eu quero falar um pouco nisso nessa noite. Eu venho falando nas últimas 8 semanas a respeito de como identificar e quebrar maldições na nossa vida, né? Maldições, eu tenho dito que maldição é um mal em ação na nossa vida. São coisas que acontecem na nossa vida que a gente muitas vezes não entende, que a gente não sabe o porquê que está acontecendo. E falei nessas últimas 8 semanas sobre isso. E hoje eu quero falar como a gente pode ser livre de todas essas maldições. Eu quero, pela palavra de Deus, trazer luz para você, para nós, para que possamos entender de fato o que realmente me torna uma pessoa, né, que não vive o tempo todo debaixo de algum mal na vida, né? Que é que nem a nossa conta bancária, né? Às vezes está lá em cima, daqui a pouco está lá embaixo negativo, né? Quando entra o salário, fica bonito, né? 2, 3 dias depois já está lá embaixo, né? Então, como que a gente pode melhorar a nossa vida entendendo como vencer essas coisas? Então, quero falar ali o texto, começar pelo texto de Gálatas, capítulo 5:1, que tem sido o texto-chave sobre esse assunto. E olha o que diz aqui. Diz que Cristo, Ele nos libertou. Diz que Ele conquistou uma liberdade para nós. Então, para a liberdade, foi que Cristo, Ele nos libertou. Como que Ele nos libertou? Isaías 53 fala que Jesus, Ele foi como uma ovelha, como um cordeiro. E que Ele morreu por causa dos nossos pecados. E Ele, como um cordeiro, sem nenhuma rusga, sem nenhuma mácula, ou melhor, sem nenhum defeito, Ele entregou a própria vida. E lá na cruz do madeiro, Ele morreu e Ele levou sobre si todo o nosso pecado, toda a maldição que havia, Ele levou sobre si. E o castigo que estava sobre Ele nos trouxe paz. Então hoje, se você tem paz com Cristo, é porque Ele levou a sua maldição lá na cruz do madeiro. Amém? Mas em 2 Coríntios 5,17, olha o que diz lá 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, então é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram. Que coisas antigas são essas? E a gente pode colocar aqui nessas coisas antigas as maldições.
A gente pode colocar essas coisas antigas, toda espécie de mal que estava sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre a nossa casa. Essas coisas antigas já passaram. E aí ele diz que então agora tudo passa a ser novo. Porém, o contexto a gente precisa entender. Se eu estiver em Cristo, aí sim, essas coisas passaram. E eu quero mostrar para vocês o que a palavra ela vem trazer para nós, como a gente de fato pode viver essa liberdade, que a gente leu lá em Gálatas 5. Como que de fato Cristo que venceu por nós, Cristo que morreu na cruz, Cristo que derramou o seu sangue, Cristo que deu tudo que tinha para que eu e você pudéssemos viver em liberdade. Agora pode voltar lá, Gálatas 5:1, que eu não terminei de ler. E ele diz depois, então permanecei, pois firmes, e não vos submetais de novo ao jugo de escravidão. Eu falei algo muito forte semanas atrás aqui, e com fundamento bíblico, que muitas vezes nós mesmos sendo cristãos e estando na igreja, muitas vezes estamos debaixo de alguma maldição. E o texto aqui ele diz que, então, para que a gente não, de fato, volte a ter maldição sobre a nossa vida, nós precisamos o quê? Ficar firme e não se submeter de novo a um jugo de escravidão. Que escravidão é essa? A escravidão do pecado. Toda a raiz de mal sobre a nossa vida tem como causa o pecado. Tem como causa a nossa carne, a nossa vontade humana. E a gente vê isso desde o Éden, porque lá começou a primeira maldição e que pegou todos nós. Quando Adão e Eva pecaram, a Bíblia relata que Deus veio e disse então para Eva, Eva, por causa daquilo que tu fez, por causa da tua desobediência, então a partir de agora você então terá dores de parto. Mulheres têm dor de parto? Não. Tem. Então as mulheres sofreriam com dores de parto. Também ele diz que as mulheres então teriam a sua vontade voltada agora para o seu marido. E aos homens Deus disse então que toda a terra seria amaldiçoada por causa do homem. E aqui nós já podemos ver um princípio que, na verdade, Deus ele tem que o homem ele é responsável por toda a sua família. Naquele tempo, a única família que existia era a família de Adão e Eva. E a consequência disso, da desobediência do homem, a maldição não veio sobre o homem. Vocês conseguem, lendo a Bíblia, vocês conseguem ver isso? Quando a mulher foi amaldiçoada, foi a mulher que foi amaldiçoada. Quando o homem recebeu de Deus a maldição veio sobre toda a terra, sobre toda a criação. Não veio sobre ele. Não veio exclusivamente sobre ele. A mulher sentiria dores de parto e a vontade dela seria para o marido. Já o homem, então, a maldição veio sobre toda a humanidade. E nós somos consequência, então, desse pecado. Como permanecer firme, então, gente, para não voltar a ser escravo? As maldições, elas são formas de nos manter, gente, como prisioneiros, para não vivermos a liberdade em Jesus Cristo. Então, só relembrando, então, porque hoje eu pretendo finalizar essa série, falei, então, a primeira ministração sobre isso foi sobre maldição hereditária, como muitas vezes existem coisas na nossa vida que elas advêm de parentes, de familiares, pai, mãe, avô, avó e aí por diante. Falei sobre maldição que vem sobre o espírito, a alma e o corpo, que a consequência que é uma maldição traz sobre o espírito, a alma e o corpo. Falei sobre maldição pela desobediência. Falei maldição que vem muitas vezes pelas palavras que nós mesmos proferimos. Falei sobre maldição por questões de alianças erradas, pessoas que nós muitas vezes nos aliançamos e trazemos para perto e compartilhamos e falamos e andamos juntos. Falei sobre maldição da honra em 2 semanas
né? Então, na semana passada e na semana retrasada, falei sobre essa questão da falta de honra, né? Também atraímos maldição sobre a nossa vida. E falei agora, então, quero falar hoje como que nós podemos, de fato e de verdade, viver uma vida sem maldição. A raiz de toda maldição, queridos, está sob a prática do pecado. Quero ler com vocês, para dar a introdução, então, Romanos 8, capítulo 13, até o verso 16. E olha o que Paulo fala à igreja de Roma aqui também. A igreja de Roma é muito interessante, porque a igreja de Roma, queridos, Paulo, ele exortou muito a igreja de Roma. Não sei se vocês sabem, é do conhecimento de vocês ou não, mas historicamente Roma, por um bom período, Roma foi um país, uma nação muito prostituída, né? Assim como a Grécia também. Porque, de fato, a mulher, naquele tempo, para aquela geração, para aquele tempo, a mulher ela era tida como apenas uma pessoa para reprodução, para ter filhos. E quantos mais filhos, principalmente homens, eles tinham, melhor ainda. E havia muita relação entre homem com homem. Então, o que era de fato importante para eles era o homem, não a mulher. E Paulo exortava muito a igreja, por quê? Porque naquele tempo, como muita coisa estava distorcida por causa da cultura romana, eles ensinavam, Paulo exortava muito para que eles então vivessem a genuína palavra de Deus. E aqui então, nesse momento, Paulo diz para eles, porque se vocês vivem segundo a carne, caminhais então para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, então certamente vocês viverão. Pode continuar. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual nós clamamos então, Abba Pai. O próprio Espírito com letra maiúscula quer dizer que é o Espírito Santo de Deus. O próprio Espírito Santo de Deus, ele testifica com o nosso espírito que somos então filhos de Deus. Aqui a gente então passa a ver que existe o que Paulo fala, uma condição humana, pode voltar ao verso 13 agora, que é de viver segundo a carne. Existe uma situação, uma condição humana, que quando ele não nasce de novo, que foi que Jesus falou a Nicodemos, quando o homem não nasce de novo, ele falou, acho que é João capítulo 3, ele fala sobre isso, quando o homem não nasce do Espírito e não nasce da água, ele vive pela sua carne. Ele vive pela sua própria vontade. Ele vive fazendo aquilo que para ele, o que a gente chama nos dias de hoje, é o que dá na telha. O que ele sente vontade de fazer. O que talvez ele viu os outros fazerem. E ele então entende que aquilo também é bom para ele, aquilo que também é certo fazer. Enquanto nós vivemos na carne, vivemos separados então de Deus, ele diz também que quando nós vivemos segundo a carne, nós caminhamos para a morte. É o que diz ali no verso. E que morte é essa que ele fala? É óbvio que a morte carnal, a morte física do corpo, vai acontecer um dia com todos nós, amém? Se o Senhor não voltar antes. Mas ele está falando aqui que é uma morte espiritual. É uma morte que afasta o ser humano de Deus. É uma morte que faz com que o ser humano ele não consiga olhar e nem perceber Deus na sua vida. E nem Deus agindo acerca das coisas. E ele diz, mas se então, pelo Espírito Santo de Deus, você matar os feitos do corpo, ou matar a sua carne, então certamente vocês viverão. O que ele está dizendo aqui? Que existe então umas duas vontades, que é a vontade ser humano, natural, carnal,
e a vontade do Espírito de Deus em nós. Nós aprendemos aqui também que quando o homem ele nasce de novo, como Jesus fala para Nicodemos, importa-vos nascer de novo. E Nicodemos, que era um homem natural, que vivia segundo a carne, perguntou para Jesus, como que eu vou entrar na barriga da minha mãe para nascer de novo? É claro que não pode, não tem como, né? Sim, mas Jesus estava falando o quê? De coisas sobrenaturais. E a Bíblia diz que o homem carnal, ele não entende as coisas do Espírito. A Bíblia diz que o homem que não tem a revelação, não nasceu de novo, ele não entende as coisas de Deus. E quando ele ouve, quando ele vê, ele diz, são loucos. Isso é loucura. E Paulo está dizendo para a igreja que não é para viver segundo mais a carne, segundo mais a vontade humana, aquilo que até então você fazia. Lembra que antes eu comentei que coisas que eu fazia lá 25 anos atrás, hoje eu olho assim, misericórdia, Ney, como tu pode? Isso por quê? Porque eu nasci de novo, porque eu passei a renovar a minha maneira de pensar, porque agora habita em mim alguém chamado Espírito Santo. Quando esse cara, esse homem, esse Deus passa a habitar na minha vida, na sua vida, eu não consigo mais viver segundo a carne. Então eu passo a fazer o quê? Todo dia matar a minha carne. Todo dia matar a minha vontade humana para poder viver com Cristo. Amém? Ele está comigo, ó, viu? E ele diz no verso 14, ó, pois todos os que são então guiados pelo Espírito de Deus, são o quê? Filhos. A gente costuma ouvir dizer que todo mundo é filho de Deus, né, gente? Mas a Bíblia não ensina assim. A Bíblia ensina que todos são criaturas de Deus, mas filhos de Deus são aqueles que recebem a Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E quando a pessoa faz isso, ela passa a se tornar filho. E ela recebe então essa pessoa, chamado Espírito Santo. E ele então passa agora a guiar a nossa vida, a nos mostrar o melhor caminho, a dizer, olha, essa tua vontade não é boa, mas essa vontade aqui que é minha é boa. Porque a minha vontade, a gente leu em Romanos 12, 2, que a vontade de Deus ela é boa. A gente leu que a vontade de Deus ela é perfeita. A gente lê que a vontade de Deus é agradável. Quantas pessoas você já teve na presença de alguém e que você não sentiu que era agradável, hein? Quantas pessoas você já teve na presença que você disse, mas não foi bom vir aqui, né? Quantas coisas já aconteceram na sua vida e você achou que era perfeito, mas foi tudo imperfeito. Porque mas quanto a gente continua querendo fazer a nossa vontade, dificilmente vai ser boa, vai ser perfeita e vai ser agradável. Porque a gente está fazendo o que é nosso. Mas quando eu sou guiado pelo Espírito de Deus, sendo filho de Deus, tudo muda e tudo passa a ser diferente. O nosso maior inimigo, gente, não é o diabo. Sabe por quê? Quem quer saber por quê? Sabe por quê não é? Porque ele já é vencido. Ele já é derrotado. Ele já é. Basta uma palavra tua, basta um declarar seu, basta algo, você levantar a sua voz em oração, o diabo já é derrotado, gente. Agora, quem que é o nosso maior inimigo? Quem que é o seu maior inimigo? Diga assim, comigo, eu. É você mesmo. É eu mesmo. Sabe por quê? Quantas vezes você já pensou ou falou assim, ó, eu vou parar de comer muito porque eu preciso emagrecer. Parou? Né? Quantas vezes já pensou ou falou assim, eu vou parar de falar essas coisas, isso não é legal. Parou?
Quantas vezes você já pensou ou falou, eu preciso começar a ler a Bíblia. Não, preciso começar a ler um livro. Mas nunca começa. Ou começa e logo para. Né? Ou eu preciso dormir mais cedo. Mas continua no celular ou na TV até tarde. Né? Eu preciso estudar, mas não começa nunca. Eu preciso resolver esse problema, mas não tem coragem de resolver. Isso é o quê? A nossa carne. Enquanto a gente vai dando espaço para a nossa vontade da carne, muitas coisas que nós queremos na nossa vida não se resolvem. E a carne faz a vontade humana. Tem vontades nossas, queridos, que são humanas, que não são pecado. E está tudo certo. Mas tem vontade humana que é pecado. Quer ver um exemplo? Vontade humana que não é pecado. Você ficar até mais tarde olhando televisão, no Netflix. É pecado olhar TV? Sim ou não? Se fosse na outra igreja era, né? Mas não é pecado. Amém? Mas eu pergunto, como que você fica depois? Como que fica o outro dia? Às vezes não dá um vazio. Puxa, não fiz aquilo lá, a louça ficou, ai não sei o quê. E aí ficou atrasado, né? Foi pecado? Não, mas não ajudou. Vontade humana. Agora tem vontade humana que é pecado. Você ficar até tarde no celular, com amiga, ou com amigo, ou com alguém, ou com o irmão, falando do outro. Aí é pecado. Os dois são vontades da carne. Mas um não vai te levar para o inferno. O outro leva. Mas os dois atrapalham a vida. E os dois, de alguma maneira, traz um mal que passa a agir na nossa vida. Né? Porque eu não fiz o que eu devia fazer, depois eu me sinto mal. Não se sente mal? Sim. A gente se sente. A gente se sente se culpando. Puxa, por que eu não fiz, né? Mas que coisa. A gente não fica assim? Fica. Fica assim. Isso incomoda, isso vai corroendo a gente por dentro. Isso vai desgastando. Enquanto a gente não toma uma posição, uma decisão, isso vai incomodando. Olha o que Gálatas fala a respeito mais disso aí. Gálatas 5, verso 16 até o 21. Olha só o que ele diz aqui em Gálatas. Paulo fala para Gálatas. Ele faz um apelo. Irmãos, andai no Espírito. Andai no Espírito. Andai no Espírito. E jamais, então, satisfareis a concupiscência da carne. Hoje eu parei nesse texto. E fiquei pensando, ele está dizendo que se eu andar no Espírito, eu jamais, quer dizer nunca, para sempre, eu não vou mais fazer a vontade da carne. Vocês pegaram comigo? Eu jamais, para sempre eu vou fazer o que Deus quer. Se eu andar no Espírito. Aqui eu já podia terminar a pregação, porque esse é o intuito. É mostrar para você, é ensinar para você que a solução para quebrar e vencer toda e qualquer maldição, mal que está agindo na nossa vida, é andar no Espírito. Quando eu ando no Espírito, quando eu vivo no Espírito, eu jamais vou fazer a minha vontade, a vontade humana que me leva a quebrar princípios e fundamentos cristãos de Deus. Eu jamais vou conseguir fazer algo que vai desagradar o meu Senhor, o meu Deus. Eu jamais vou deixar o Espírito Santo triste. Uma certa vez eu fiz uma oração, porque alguém fez um dia e eu ouvi esse testemunho. A pessoa disse assim, porque eu disse para Deus, eu orei a Deus que eu queria sentir o que Deus estava sentindo. E eu mega, super, hiper espiritual.
Eu disse, eu também vou fazer. E um dia estou eu, nos meus momentos de oração, e falei, sozinho em casa, Senhor, eu estava lá. Tem uma música, a gente tem que rever essa música que a gente canta aí, que é Eu Quero Queimar, Eu Quero Queimar. Quer queimar o quê? Sabe o que a Bíblia diz que queima? Você sabe? As obras que não vão ir para o céu. Palha, feno, madeira. É isso que a Bíblia diz que queima. Sabe o que a Bíblia diz que queima? É o pecado em nós. Então a gente às vezes também fala coisa, canta, e às vezes nem sabe o que está fazendo. Mas enfim, e eu naquele ímpeto querendo sentir queimar, então que seja. Algo de Deus aí naquele momento, Senhor, eu quero sentir o que está sentindo. Gente, eu senti tanta dor, tanta coisa que não era boa naquela hora, porque eu senti naquele momento que a Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo não estava feliz. E eu passei a sentir o que o Espírito estava sentindo naquela hora. E eu chorava, eu me gemia, eu me encolhia, porque eu passei a sentir o que o Espírito de Deus estava sentindo naquela hora, e era tristeza. Fazer a vontade de Deus, queridos, sempre vai ir contra aquilo que eu e que você quer. Sempre. Porém, a vontade de Deus, ela sempre vai ser boa, perfeita e agradável. E pode ser que essa vontade, ela não seja boa, perfeita e agradável naquele momento que você está fazendo. Mas ela vai ser boa, perfeita e agradável no momento certo. No momento certo. Ela vai produzir o fruto para o qual o Senhor designou aquilo para você fazer, mas no momento certo. Tem coisas que eu fiz na minha vida até hoje, buscando agradar o Senhor, que na hora foi ruim. Eu e a minha esposa, a gente foi responsável, mais ela do que eu, pela cantina do MBCV de Portão por muitos anos. Quantos anos? 9 anos. Então, eu e ela éramos responsáveis pela cantina de lá. A Angélica está aí? Não, não. Mas o Édio está. Dá trabalho, Édio? Dá bastante, né? É. Nós éramos responsáveis pela cantina lá. A gente fazia muito evento lá. Aqui a gente faz um por mês, vamos fazer um jantar agora delicioso, maravilhoso, já fazendo merchandise, né? Jantar italiano sábado agora, tá? Entrada, buffet, tudo de bom, gente, né? E a gente fazia muito evento, às vezes fazia 2 jantares por mês lá, né? E dava muito trabalho. Na hora, ai, que alegria, né? É maravilhoso. É bom trabalhar, vocês ficam felizes trabalhando? Você acorda faceiro, 3 graus, 4 graus da manhã, 6 horas acordar para ir trabalhar. Fica faceirinho, né? Sim ou não? Não. Mas o fruto que produz é bom? É. Amado, nem tudo o que a gente faz, e quando faz, parece maravilhoso na hora. Mas o fruto do trabalho, do nosso penoso trabalho, vai dar resultado. Vai dar resultado. Sabe qual a coisa que eu menos gosto de fazer como pastor? Vocês querem saber? Sim, pregar. Pregar. É o que eu menos gosto de fazer. É o que eu menos gostaria de fazer. Mas hoje eu preciso. Até que Deus levante, em nome de Jesus, mais pastores para pregar e me dar esse privilégio de poder, né, só também usufruir. Até lá, vocês têm que me aturar um pouco, amém? Mas, gente, é assim. Então ele diz, andai no Espírito, e você nunca mais agora vai passar a fazer a tua vontade da carne. Nunca mais.
E aí o que ele está dizendo é uma vontade que na verdade não é boa. É uma vontade que, na verdade, vai te produzir um fruto ruim lá na frente. Só que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Quando nós fazemos o que o Espírito pede para nós fazer. E ele continua dizendo, porque a minha vontade, a vontade da carne humana, ela milita, ela luta contra o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus também não aceita a carne. Ele não aceita, fica brigando, porque eles são opostos. Porque olha só, o Espírito Santo, tu acorda de manhã, aí vem lá. Eu às vezes acordo, a minha mente já está louvando. Não sei se acontece com vocês também. Acontece com algum? Eu acordo e já tem uma música parece tocando aqui dentro, sabe? Eu não estou nem falando, mas tem uma música parece tocando aqui dentro, né? Esse é o Espírito. Já dizendo assim, e aí? Vamos nós? É nós hoje? E aí? O que tem para hoje? Vamos conversar? E o que ele quer? Relar? Agora eu pergunto, tu acorda com vontade de orar, né? Maravilhoso, quer orar, né? Já acorda, já cai, e labachura e labaxê, né? Não acorda com vontade de orar. A vontade é o quê? Virar para o lado, 3 graus, 4 graus, ai, já está na hora, soneca. Né? Sim ou não, gente? Estão comigo? Não acorda com vontade de orar. Aí eu faço o quê? Qual vontade eu faço? Está vendo como é que é? Eu estou sendo muito simples, muito prático, mas é a verdade. É o que a gente vive. Não adianta eu vir aqui trazer algo mega revelador, espiritual, e começar a sapatear aqui em cima. Não é, gente. Eu quero que você entenda que as coisas óbvias e simples na tua vida é que te vão garantir uma coisa boa, uma coisa agradável e algo perfeito da vontade de Deus para a tua vida. E que você não vai mais ficar se espiando. Ai, será? Cuidado, tem maldição aqui, tem coisa ruim, tem pecado aqui, não vou. Não, querido, por quê? Porque você está no Espírito. Quando você está no Espírito, Ele te guia. Quando você está no Espírito, Ele fala contigo, você diz vai, não vai. Não sei se vocês viram testemunho de uma moça que estava para entrar no avião, que caiu agora há poucos dias, vocês viram, sim ou não? Uma mulher recebeu uma revelação de Deus, que aquele avião iria cair, e ela sabia e conhecia, tinha ouvido falar que um amigo dela, a filha dele iria voar. Ela avisa ele, liga para ele, e ele, por ter várias experiências e saber que ela realmente tinha revelação de Deus, liga para a filha e diz, filha, estou sabendo que tu vai voar. Onde é que tu está? Estou entrando no avião. Não entra. Não vai. Por causa disso, disso e disso. O que aconteceu? Ela não entrou. E o avião caiu. Ah, mas isso existe? Muito. Demais. Mas é para quem crê. Quem foi que revelou? O Espírito, ele guia. O Espírito guia. Quantas coisas já aconteceram na minha vida que o Espírito me dirigiu, isso, aquilo, fala, vai, e as coisas foram acontecendo. As coisas foram acontecendo. Às vezes tu não sabe, porque o Espírito de Deus, a Bíblia diz que ele age como se fosse um vento impetuoso. O que é um vento impetuoso? Tu não sabe de onde vem e nem para onde. Tu não sabe. Ele simplesmente te guia. Quando chega a hora, acontece. É assim quem é guiado pelo Espírito de Deus. Não queira entender tudo. Não queira saber tudo como vai ser ou como não vai ser. Entenda que o justo vive por fé. E quando você entende isso, você vive por isso, você crê nisso, não esperando ver tudo, mas sabendo que tem alguém cuidando, vigiando, cuidando da tua vida, te guiando, e você dá ouvidos ao Espírito e você faz, Ele guarda a tua vida, Ele protege a tua vida, Ele te abençoa.
E você não cai em maldição, você não cai nas tretas dessa vida. Amém? Pode continuar? Mas se sois guiados pelo Espírito, você então não está sob a lei. Até o 21. Ora, as obras da carne, e agora ele vai mostrar o que é a obra da carne, o que é a vontade da carne. Ele diz que são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Tudo que o corpo gosta, né? O corpo gosta de tudo isso, gente. O corpo gosta. O corpo humano gosta de tudo isso. Gosta de beber, gosta de comer, gosta de invejar, gosta. Gosta de facção, gosta. Não é o PCC, né? Mas tem aquelas facção que junta, né? Amiga, amigo lá e tal, e né? Fica lá. O corpo gosta, gente. A gente nasce disso. Isso vem de berço. É assim. E a gente não pode negar. A questão é, a gente vai continuar nisso? A gente vai continuar fazendo o que a carne quer ou o que Deus quer? E os resultados, eles estão aí para comprovar o que a gente de fato é. Jesus, ele foi muito sábio. Perguntaram para ele, tá, como é que a gente vai saber quem é de Deus e quem não é de Deus? Olha o fruto. Mas como assim? Sim, se tu olhar uma árvore e tiver laranja, o pé é uma laranjeira. Entendi. Então, se o fruto for bom, a árvore então é? Então, se o fruto for ruim, amargo, a árvore é? Entenderam? Amém? E ele nos dá esses sinais, essa sabedoria, para a gente conseguir, no nosso dia a dia, na nossa vida, no nosso trabalho, na nossa família, olhar para os sinais. Tanto que ele disse, perguntar para ele, quando é que tu vai voltar, Jesus? Quando? Vou te dar um sinal, né? Não sei. Nem eu sei, mas eu tenho certeza que vai acontecer o quê? Vai ter guerra. Guerra. Vai ter terremoto. Terremoto. Né? Vai ter um monte de coisa. E quando essas coisas acontecerem, pode saber, eu estou voltando. Eu estou voltando. E aí vocês já podem ficar espertos. Porque eu vou vir que nem um ladrão. Como é que o ladrão vem? Alguém sabe quando ele vem? Ele pega a gente como? De surpresa. Então o que ele quis dizer com isso? Fique esperto. Fica andando no Espírito e não na carne. Cuidado com a tua vida. Olha como Deus é sábio, né? Eu me lembro do meu pai. Eu nunca sabia quando meu pai ia chegar de viagem. Meu pai era caminhoneiro. E minha família, nós somos 4 irmãos, 3 homens e uma mulher. E a minha mãe foi uma bênção, graças a Deus. Mas era uma bênção que vivia com uma vara na mão. Porque para aguentar 4, um atrás do outro, escadinha, só com a vara na mão. E quando meu pai chegava, era o acerto de contas. E quando meu pai chegava, ele já chegava com o relatório. Eu não sei como, gente. Nós não tinha telefone, não existia celular. Né? Não tinha essas coisas. Mas ele chegava com o relatório, assim. Tu fez isso. Mas como é que ele sabe? E aí era o acerto de contas. O meu pai chegava assim também de surpresa. Às vezes nós estávamos aprontando. Às vezes nós estávamos se quebrando. E quando eu ouvi o cachorro. O cachorro sabia direitinho como o meu pai chegava. Ele conhecia o barulho do caminhão subindo. E aí, quando o cachorro acuava e saía correndo para a rua, é o pai! O pai está chegando! Nossa, dava um jeito de arrumar tudo logo, né? Porque o pai estava chegando. E a gente ficava surpreso. E aí vinha um acerto de contas. É assim com Deus. Jesus vai voltar, não vai avisar. E ele vai chamar para o acerto de contas. E por isso que ele diz, olha, se tu é meu filho, deixa eu te guiar. Deixa eu te guiar.
Deixa eu andar contigo. E Gálatas 5:25, olha o que diz. Se nós então vivemos no Espírito, então também andemos no Espírito. E qual que é a diferença aqui, gente? Viver no Espírito é porque quando nós somos vivificados por Deus, quando nós nascemos de novo, agora o Espírito de Deus passa a habitar em nós, então vivemos no Espírito. Agora, andar no Espírito é andar manifestando as obras do Espírito. É o meu comportamento, é a minha atitude, é a minha fala, é o meu agir, vai refletir Deus na minha vida. Isso é andar no Espírito. Quando eu abro a boca, quando eu me comporto, o que eu faço, as minhas obras. Hoje eu vi uma coisa, estava almoçando, e acho que não tem problema, a pessoa está até aqui, eu vou me referir a ela. Eu estava almoçando hoje com as crianças lá na igreja, na sede, e estava a Rô lá, né, Rô? A Rô estava almoçando lá. Aí eu vi a Rô, me cumprimentou, ela levantou, terminou de almoçar, e ela pegou os pratos, né? Pegou os pratos que ela almoçou, ali, dos crianças também, né? E levou lá no balcão. E eu fico olhando para ela, assim, eu disse assim, que vergonha. Eu fiquei pensando, o que custa fazer isso, né? Eu fiquei pensando, eu nunca fiz isso. Sabe, são pequenas coisas, são pequenas obras, são pequenas atitudes que a gente vai vendo e que a gente vê que não custa nada. Eu lembrei de um vídeo, eu não tive tempo de pegar, mas eu ia colocar para vocês olharem. Eu acho que ele é um chinês, coreano, não sei. É um videozinho bem legal, em que todo dia ele passa por um trajeto. E naquele trajeto, ele encontra um menino, ele encontra um idoso, ele vê um vasinho de planta, e tudo ele vai ajeitando, sabe? Vocês já viram? Quem já viu esse vídeo? E tudo ele vai arrumando, e ele vai fazendo isso. Ele precisava fazer isso? Não. Mas ele faz com alegria, sorriso no rosto. E as pessoas vão olhando para ele e vão julgando. Para que isso? Para que isso, né, Rô? Para que mexer na planta? Para que não sei o que lá para a criancinha, dar dinheiro para a criancinha? Para que o não sei o que ajudar o velhinho? Para quê? Deixa ele, é a vida dele. Não, mas ele fazia aquilo com amor. Ele fazia aquilo com prazer, ele fazia com alegria. E depois de um tempo, aquilo ali se repetia todo dia, todo dia. Depois de um tempo, aquela menininha que estava ali pedindo dinheiro, quando ele vê, a menina não estava. E ele olha para a mãe, a menininha estava na escola. A planta que estava morrendo, por ele botar na água, agora tinha galhos verdes. E cada uma das coisas, das boas obras, boas ações, que ele foi guiado a fazer, porque ele entendia que aquilo era o que ele deveria fazer, trouxe bom fruto. O que eu quero falar para vocês nessa noite, queridos, é que quando nós somos guiados pelo Espírito de Deus, não tem maldição que permaneça na nossa vida. Quando nós amamos, quando nós perdoamos, e bota agora Gálatas, bota o verso 22, que fala do fruto, o fruto que nós precisamos manifestar, e que vai romper com toda a legalidade, vai quebrar com todo o mal em nós, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei alguma. E o 24. E os que são de Cristo crucificaram a carne, com todas as suas paixões e todos os desejos. Amém?